Oi, tudo bem? Você também? Vamos ver lá. A gente está fazendo só todas as nossas ARPS Labs. No início, a gente começa pedindo para todo mundo abrir as câmeras para a gente poder fazer uma foto oficial. Então, daqui a pouquinho, eu vou pedir para quem já está online abrir, né, a câmera. Depois pode fechar, não tem problema. Oi, Carol. Oi, Kaique. Boa tarde. Oi, Viviane. Obrigada pela sua audiência. Muito bom ter você aqui com a gente. Acho que a gente sempre dá 5 minutinhos de gordurinha aí para a galera ir entrando. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse projeto da AERP Jovem. O AERP Lab, então, é uma iniciativa da AERP Jovem para a gente estar mais perto dos radiodifusores e também das emissoras de rádio, trazendo novos olhares, né, sobre as diversas prismas que uma rádio tem. Então, no mês passado, no AERP Lab, a gente conversou com um professor, falando um pouco sobre a característica da audiência, né? Como é que está sendo essa audiência, não só do rádio, mas o comportamento de consumo mesmo de mídia. E hoje a gente fala um pouco sobre esse comportamento que as emissoras de rádio podem ter dentro das mídias digitais. E eu estava pensando com os meus botões aí, enquanto a gente chamava o pessoal para o AERP Lab de hoje aqui, para essa iniciativa da AERP Jovem, e eu sozinha pensava o quanto é importante a gente primeiro assumir que os veículos de comunicação não souberam utilizar muito bem as mídias digitais quando elas surgiram. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer assumir essa meia-culpa, né? A gente entregou o que a gente tinha de melhor o tempo todo, que era o nosso conteúdo, de graça, né? Sem pensar, sem muito bem saber, ou até mesmo sem entender o que seria a disrupção que a internet causou e que as mídias digitais elas causaram, né? Então, talvez hoje aqui seja trazer um olhar mesmo diferente de como a gente utilizar esta plataforma, porque eu entendo que o rádio é uma plataforma, a televisão é uma plataforma e as mídias digitais hoje são outras plataformas, né? E a gente sabe fazer muito bem plataformas offline, né? Eu falo isso por mim, pelo menos. Sei fazer muito bem plataformas offline e desconheço, né, como fazer bem feito as plataformas online. Então, desde já eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada, né? A gente está dando, tô dando aquele enrolation para poder dar aí a gordurinha dos 5 minutinhos, para que todos possam entrar. A gente teve alguns números a mais aí de pessoas se inscrevendo para essa palestra de hoje, né, que é com a Luísa, e também com o pessoal da AERP, né, da comunicação da AERP, que está fazendo um trabalho muito legal, que é o Dente de Leão. Então, para a gente unir todas essas pontas, eu penso que seja bastante importante. E o nosso vice-presidente da ARP Jovem, Guilherme, está aqui também. Gui, quer dar alguma palavrinha aí? Você abordou tudo de uma forma tão... acho que tão assertiva, cara. Até tem palavras. Porque assim, eu acho que é o drama de todo radiodifusor. Tipo, putz, meu, e agora? Os caras chegaram, a gente não soube fazer algum tipo de parceria com os caras, ou de, sei lá, disponibilizar o nosso conteúdo de uma forma tão grande. E agora sim, temos outros influencers que estão tomando um pouco do nosso espaço. E aí, o que dá para a gente fazer a partir de agora? Sabe assim, eu acho que você tocou nesse assunto, nesse ponto muito bem. Então, vamos aprender como fazer, né, Luísa? Um novo olhar aí.
para isso. Bom, vamos iniciar a ERP? Podemos? Vamos lá? 5:05, então, a gente sempre inicia pontualmente. Vou pedir para todo mundo que está online, que puder, se possível, para a gente fazer a nossa foto oficial, que abram as suas câmeras, façam aí um X, um rádio bem bonito. Digam rádio. TV. Olá. Aí. Vou esperar todo mundo abrir as câmeras. Aí, legal. Pega o celular também, ó. Pega um pouco mais lá de trás. Não tem problema. Deu, a hora que der, vocês avisem a gente aí. Peraí. Deu. Deu? Foi? Obrigada. Então, fazemos aqui a abertura oficial, mais um ERP Lab começando nesse momento. É um grande prazer para nós, da ERP Jovem, ter a audiência de todos vocês. Muito obrigada. Esse é o segundo mês em que a gente se reúne para conversar um pouco, para trazer uma nova visão sobre o rádio, né? Como fazer o rádio, não só o rádio, mas a televisão também, né? E nossos convidados de hoje, então, a ideia surgiu numa conversa minha com a equipe da comunicação da ERP, que participou de um projeto super legal, onde eles desenvolveram e aprenderam muito sobre como utilizar as mídias digitais. A Luísa foi a equipe da comunicação da ERP, e a ERP está tendo resultados muito legais com esse novo posicionamento nas mídias digitais. Então, e por conta disso, a gente quer aqui trazer conteúdo, mas também olhar o que as rádios estão fazendo de muito legal, compartilhar isso, por isso Dente de Leão. Juliana, eu dou a primeira palavra para você, para a Luísa, como é que a gente faz? Tá, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Todo mundo aí? Se puder dar um joinha? Legal, bacana. Sim. Bom, acho que a maioria do pessoal me conhece, sou a coordenadora de comunicação aqui da ERP, e como a Carol falou, a ideia é justamente essa, né? A gente fez um projeto, inscreveu, né, naquele programa feito pela ABERT, junto com a Meta e o ICFJ, e eles, então, nós fomos selecionados para justamente melhorar o que a gente fazia aqui. A gente já estava no momento de querer reposicionar, tínhamos algumas ideias do que fazer, já tínhamos iniciado, mas a gente sabia que tinha muito caminho pela frente, e também não queria só fazer para nós, porque a ideia da associação é sempre compartilhar, né, com os associados aquilo que a gente aprende aqui e melhorar o setor como um todo. Então, a primeira etapa foi justamente a gente rever todos os nossos canais, ver o que a gente poderia fazer, o que era necessário, como melhorar, e para depois poder aplicar isso e poder contar para todo mundo como fazer. E essa primeira etapa foi bem acompanhada pela Luísa, que foi a nossa mentora, né? Ela foi selecionada como mentora pelo projeto, então que indicou que ela nos acompanhasse, e a gente teve vários encontros semanais, não lembro quantos já, que eu já perdi a conta, já faz um tempinho, né, Luísa? Faz o quê? Eram umas 2 vezes por semana, né? Mais ou menos. São vezes. A gente parou de falar faz o quê? Uns 7 meses. Mas a gente ficou pelo menos ali acho que uns 3 meses, você junto com a gente. Foram quase 4 meses ali, né? Que a gente ficou falando. E a gente teve, então, né, essa aproximação aí semanal com ela. E nisso a gente conseguiu fazer a gente fez um apanhado aqui só para vocês entenderem como é que era, o que a gente fez e o que a gente colheu de resultado. E a Amanda foi a pessoa que, na verdade, escreveu o projeto, teve, né, alguns insights e acabou capitaneando tudo isso, né, junto aqui à ERP, e foi a pessoa que tomou frente, falou, não, então deixa esse projeto comigo,
vamos arrumar as mídias digitais, que era uma coisa que nem tinha aqui na ERB antes, né? A gente não separava, a comunicação institucional era uma coisa só. E a gente viu a necessidade de, então, vamos parar o que a gente está fazendo e dar atenção para isso e tomar um caminho mais próprio aqui dentro mesmo da comunicação. E acredito que esse, na verdade, é o caminho que a gente percebe que as emissoras também precisam fazer. Não dá para deixar uma pessoa com várias funções e também cuidar das redes sociais. Talvez você já tenha tido experiências assim dentro das emissoras. O locutor sabe fazer isso mais ou menos, deixa ele cuidar né? Deixa ele cuidar do Instagram da rádio. A gente sabe que não dá certo. No começo faz umas coisas legais, depois se perdendo, tem que ter um cuidado, né? Então, a gente percebeu aqui dentro essa necessidade também. Vou passar aqui a palavra para a Amanda, que ela vai colocar uma apresentação aqui de alguns dados que a gente conseguiu, né, colher nesse período aqui. E pedir só para o pessoal cuidar com o microfone que a gente se perde aqui. Não, deu. Então, a Amanda vai compartilhar aqui a apresentação e ela que acompanhou bem de perto os dados, é a pessoa que estava fazendo os relatórios aqui para a gente entender, está dando certo o que a gente está fazendo, não? E aí, Luísa, vou deixar você bem à vontade enquanto a gente estiver falando, né? Pode interromper, abre o microfone, porque você sabe bem direitinho tudo isso aí que a gente fez. Eu vou pedir primeiro para a Luísa se apresentar, né? Falar como que ela trabalha e Legal. até porque que ela foi escolhida pelo ICFJ e pela Meta para fazer esse trabalho de mentoria, para vocês também entenderem quem é a Luísa e por que ela pode nos ajudar com isso, Luísa. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite para estar aqui com vocês. Eu primeiro queria agradecer também por esse período todo, né, que a gente passou junto, fazendo mentoria, e a gente continuou com contato, que é muito legal para mim, assim, a coisa mais legal é compartilhar conhecimento, aprender, né, com vocês aprenderem comigo, eu acho que isso é a coisa mais rica. Eu sou jornalista de formação, e eu atualmente já há muitos anos, trabalho no digital, já há muito tempo. Sou especialista de produção de conteúdo, tá, para as redes sociais. Hoje eu trabalho na NWB, que é uma empresa de produção de conteúdo voltada para esporte, né, que tem o Desimpedidos, enfim, entre outros aí, outras marcas, né, de esporte. Então, assim, queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje e, enfim, como sempre, estou aí também à disposição para a gente conversar, seja aqui, seja depois, né, enfim. Mas queria agradecer no primeiro momento o convite para estar aqui. Vamos lá falar sobre essas redes sociais que hoje, né, estão aí presentes na vida de todos, na vida pessoal e profissional, né? A Amanda vai colocando aqui para compartilhar o nosso arquivo. Até, Luiz, uma pergunta, curiosidade, assim, como você cuida ali do canal dos Desimpedidos, eu imagino que tenha dado uma grande mudança, né, com a participação no Big Brother lá para vocês. E até interessante a gente entender essa interação entre, né, o que era somente o meio digital, a partir do momento que o personagem principal acabou entrando dentro da, né, maior emissora de TV do país, como é que as coisas conversaram lá? Você pode falar isso agora ou depois? Eu só fiquei com isso na cabeça para perguntar para você, sabe? Não, podemos começar por isso, que aí depois a gente já volta para o outro assunto, né? Bom, o Fred, ele é uma pessoa que já tinha uma projeção muito grande, né? Ele entrou lá, ele tinha 8 milhões de pessoas na rede principal dele, que era o Instagram, né? Principal pessoal, né? E o Desimpedidos já tinha quase 10 milhões de pessoas também, né? Tanto no YouTube, tem mais alguns milhões nas outras redes, né? Que são TikTok, Instagram, Twitter e o Quai, né? Também que a gente está lá. A principal mudança, né? O que a gente sentiu muito foi a gente estava falando de uma pessoa que não estava ali, que não estava sabendo nada, né? O que estava acontecendo fora. Então, as redes dele tiveram um crescimento absurdo de quase 2 milhões de pessoas. O Desimpedidos estava no Trending Topics do Twitter, querendo ou não, todos os dias, quase, durante o Big Brother. Isso trouxe uma audiência bem diferente para dentro, né, dos nossos canais de digitais. E a gente conseguiu conquistar novas audiências, né, que a gente não conseguia. O Desimpedidos, ele tinha uma audiência
muito... uma galera muito do futebol, da zoeira, né? Pessoas muito novas e tudo mais. E hoje, assim, a gente continua tendo um público muito grande, jovem, muito jovem, mas o público mais velho cresceu um pouco. E muito por essa adoração aí do Fred, né? Porque as pessoas foram para o Big Brother e, apesar dele ter tido algumas questões lá dentro, tiveram muitas pessoas que viram o lado pessoal dele, que não conheciam. Então, às vezes, as pessoas tinham questões com ele por conta... Né? Ele é uma pessoa que veio da quebrada, de uma origem muito humilde, teve uma projeção muito grande, mas as pessoas não sabiam que ele ainda olhava para esse lugar de onde ele veio, né? E aí no Big Brother ele falou muito sobre isso, e aí eu acho que isso também ajudou muito, né, a mostrar um lado humano dele e tudo mais, e as pessoas começaram a trocar mais com ele, né, e também com o Desimpedidos nesse sentido, de entender que o Fred era essa pessoa, né, um pouco mais, que, né, que realmente gostava de pessoas, que conversava muito com as pessoas e tudo mais, porque antes eles viam o Fred muito como um cara, ficou rico e eu não quero mais saber disso aqui, não quero olhar para trás e tal. Então as pessoas, apesar de todas as questões que surgiram lá com ele, puderam enxergar esse lado dele e isso favoreceu tanto a marca pessoal dele quanto a marca Desimpedidos, né? Então a gente teve essa projeção muito grande, coisas que foram diferentes assim durante o Big Brother, né? Hoje a gente está num mundo, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Um pouquinho mais na frente, mas a gente está vivendo um momento que as redes sociais, as pessoas deixaram de ser simplesmente audiências, né? Elas são comunidades, elas querem participar do que você está criando, do que você está fazendo. Então, a gente vai ver aí, né, como tendência, inclusive, dentro do metaverso, dentro, né, tem a questão da inteligência artificial e tudo, e, assim, tem muitas pessoas já usando esses mecanismos, né, e o metaverso vem como uma forma das pessoas, de fato, estarem dentro do seu conteúdo, participarem, ajudarem a tomar decisões, né, dentro dele. A inteligência artificial vem para facilitar e para deixar a gente um pouco louco, né, por aí. E a gente viu algumas coisas assim acontecendo enquanto ele estava lá, né? Tipo, tiveram pessoas que criaram personagens virtuais, aconteceram várias coisas nesse meio tempo que realmente trouxeram um engajamento maior assim para as páginas, sabe? E realmente as comunidades estavam muito ativas para o bem e para o mal. E aí isso só mostra para a gente que, com o passar do tempo, né, as pessoas vão falar cada vez mais através das redes sociais, né? Que é realmente hoje qualquer pessoa é um criador de conteúdo, e isso é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente. Então, vocês, né, que são rádios e tudo, vocês estão dando voz às audiências de vocês, e essas pessoas estão trazendo, né, sugestões, estão se posicionando com relação às coisas que vocês falam no rádio, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, eu acho super positiva. Vão ter momentos que vão ser difíceis, porque como toda comunidade você tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? E temos muitos haters aí fervorosos nas redes, mas eu acho que é um movimento muito positivo, né? E a maneira com que, né, a gente fez na mentoria e a gente foi ajustando as boas práticas, a Musardo está aqui também, eu sei que fez muito parte, né, desse momento. Até estou super feliz que você está aqui para a gente, né, conhecer um pouco. E, assim, eu acho que cada vez mais, né, a gente precisa adotar essas boas práticas das redes sociais, envolver a nossa audiência, promover esse engajamento, né, que esses canais favorecem, né, aí, para a gente trabalhar da melhor maneira possível e conseguir escalar a comunicação, né? Que antes a gente falava com as rádios locais ali, né? Às vezes nacionais e tudo, mas hoje você tem projeção para onde você quiser, né? O que é uma coisa muito louca de se pensar. Mas é isso. É isso. Vamos lá, então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. A gente tem uma apresentação. E, Luísa, como a gente falou, você interrompa quando achar que quer fazer alguma consideração, né? Fica à vontade.
Então, a gente propôs o projeto, né? A gente teve um período aí de implementação de 7 meses, assim, desde o momento que a gente começou a fazer o curso que tinha, acho que a Juliana acabou não falando, a gente teve aulas, né? Foram 6 semanas de aulas que a gente já começou a ter informações vindas de especialistas que trabalham com redes sociais no mundo inteiro. E aí a gente já começou a aplicar algumas coisas, né? E depois a mentoria. Então, a gente pegou esse período de 7 meses aí, desde esse primeiro momento até, digamos assim, o final da mentoria para fazer uma avaliação. E aí a gente tinha escolhido o Instagram como a nossa rede prioritária para essas mudanças, porque o Instagram, naquele momento, ele era, digamos assim, a gente veio de uma questão muito voltada para o Facebook, até por uma característica dos radiodifusores, como pessoas um pouco mais velhas, que tinham essa rede como principal, mas a gente estava vendo, até com esse contato com a ERP Jovem, né, com essa atuação, e com uma renovação mesmo que tem acontecido nas rádios, que a gente precisava de uma outra rede, que no caso era o Instagram, de aumentar essa rede. E o que acontece é que hoje a gente tem o Instagram, na verdade, como nossa ferramenta principal de comunicação sobre o que está acontecendo dentro da app, porque a gente tem o nosso site, as matérias institucionais, mas só quando é uma coisa de mais fôlego, uma coisa mais completa, e o que acontece no dia a dia, as novidades, é tudo pelo Instagram que a gente comunica. Então, primeiro eu vou mostrar um pouco aqui da alteração de conteúdo. A gente fez uma mudança de formato, assim, né? Trazendo mais vídeos. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá? A gente está com um somzinho também. Não sei se vocês estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. E eu não sei se o vídeo também passa o som para vocês ou não. Oi? O vídeo está com áudio, gente? O som do vídeo a gente O não vídeo ouve. está mudo. Ah, não, o então vídeo beleza. Tá mudo. Não, beleza. Só para eu saber aqui o que eu posso falar. Enfim. Então, a gente fez a alteração trazendo mais vídeos, até porque o Instagram tinha esse propósito no ano passado de focar em vídeos, na ideia de concorrer aí com o TikTok, com uma rede muito forte que veio. Então, a gente também queria deixar o nosso conteúdo mais descontraído, mais dinâmico, menos sisudo, porque apesar de a gente ter informações sérias e tudo mais para passar, não precisava ser de uma forma chata, né? Da mesma forma, enquanto a gente manteve o uso de imagens e cards, mas de forma mais objetiva, com mais informação, quando a gente precisava trazer mais conteúdo mais objetivo, assim, né? Ou de mais peso, que para o vídeo, nesse momento, a gente estava com essa separação, assim. O que aconteceu é que a gente teve uma alteração de volume de postagem, quando a gente começou a usar mais essa rede. Então, a quantidade de postagem por dia útil passou de 0,95 para 1,40, foi um aumento de 47% nesses 7 primeiros meses. E aí a gente teve uma resposta de engajamento e de alcance também em correspondência, né? Só que você vê que é uma quantidade muito maior do que o esforço que a gente colocou, os resultados foram bem maiores do que o esforço que a gente, digamos, do que demandou de dedicação, a gente tem um resultado ainda maior. Então, aqui a gente tem médias e picos, seria a média, esses cálculos aqui, essas métricas, elas foram feitas por conteúdo, tá, pessoal? O Instagram, ele possibilita que você faça várias formas de métricas, a gente optou por fazer por conteúdo, porque a gente, aí, dessa forma, conseguia avaliar quais os conteúdos que estavam funcionando ou não. Essa também foi uma indicação da Fernanda Musar, inclusive. A média... Então, por postagens aí de engajamento, né, sendo likes, compartilhamento e curtidas, compartilhamento e me falta agora o terceiro. Descompartilhamentos, comentários, né? Comentários. Então, a gente teve um aumento aqui, em média, ou seja, por postagem de 85%, o pico, a postagem que teve o maior, subiu quase 5 vezes, um aumento de 387%, e no total 171% a mais. Já de alcance, a gente, que era para a gente o mais importante, porque
que acontece? Às vezes, como a gente tem um conteúdo institucional, as pessoas não vão compartilhar, não vão comentar, mas para quantas pessoas esse conteúdo está chegando? Então, para a gente, isso na nossa avaliação, que isso era mais importante. E aí a gente teve um alcance, um aumento de alcance, né, de 4,5 vezes, ou seja, mais 352%. Então, vocês podem ver que foi uma mudança bastante expressiva, assim. Aí a gente tem aqui uma questão do ano, para vocês também terem uma ideia de que tem vezes, e acho que a gente pode dar uma pincelada, fazer um link disso com o que aconteceu com o que a Luísa estava falando para a gente ali, né? No caso deles foi o Big Brother, que trouxe mais pessoas e tal. No nosso caso, aqui em outubro, a gente teve qual situação? A gente tinha acabado de entrevistar o chefe, então, hoje o atual secretário da Segurança Pública do Paraná, e naquela época era o chefe da polícia, e ele fez uma declaração polêmica. A gente tinha entrevistado ele uma semana antes, e essa publicação, então, ela foi muito vista, muito comentada. Então, isso subiu exponencialmente em outubro as nossas redes sociais, que a gente tinha uma postagem com ele. Então, a gente vê também que nada, né, nas redes sociais ele está associado do contexto, de outras coisas. A gente pode considerar como... Às vezes você pode ter uma sorte, mas aí você vê que, aos poucos, por mais que você tenha oscilação, porque é natural você ter oscilação, conteúdos que interessam mais, formatos que às vezes chamam mais atenção, você vê que, no geral, a gente teve uma subida que foi acontecendo aos poucos aí, conforme esse nosso trabalho foi sendo desenvolvido. Amanda, tem uma pergunta aqui da Carol, que ela está perguntando se a primeira mudança foi a constância das publicações, né? Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi até identificar, né, com quem que a gente estava falando, dar uma mapeada, né, em todas as publicações ali, e aí a gente foi falando sobre as boas práticas em relação a várias delas, né, e aí sim elas foram aumentando aos poucos, até porque, assim, é o que eu falei para elas, eu falei, vocês têm que ir, por enquanto, até onde vocês podem, não adianta ninguém se matar, porque o que a gente mais está vendo aí são pessoas, né, tendo burnout, tendo questões aí de saúde mental, né, por conta disso. E aí o que eu achei legal foi que elas foram fazendo, né, vocês foram fazendo à medida que vocês foram conseguindo, né, tentando dar um ritmo ali a mais, mudando essas boas práticas, né, em relação às redes sociais e tudo, e sim aumentando essa constância, né, cada vez mais, assim, e eu, pelo que eu tenho visto das redes de vocês, né, vocês tem vezes que vocês fazem mais publicações do que outros dias e tudo, mas o mais legal foi a implementação do planejamento de vocês, né? Isso é verdade. A gente começou a fazer o planejamento mensal. No começo do mês a gente já faz o planejamento. A gente também começou a utilizar... primeiro foi o Trello, agora a gente usa o Asana, que ele tem mais ferramentas gratuitas para fazer esse planejamento. Depois, quem quiser, a gente pode passar também essas dicas aí. Mas o fato principal foi realmente esse, de a gente pensar uma comunicação que antes a gente falava, isso aqui tem que pôr na rede social. Hoje não, hoje a gente tem um pensamento sobre como a gente vai se posicionar nessa rede, tanto em formato, quanto em conteúdo, quanto em distribuição desse conteúdo. Então, é completamente diferente do que a gente tinha no começo do ano passado. Aí aqui também só o engajamento, para vocês terem uma noção, isso aqui é o que a gente já tem desse ano. Agora a gente tem a questão das reproduções, que ela está meio separado, né, dos vídeos, mas aqui também a gente teve uma situação que foi o dia do rádio, então a gente fez uma campanha paga e isso também fez com que a gente tivesse nossa postagem do dia do rádio, teve 9.400 contas alcançadas. Então, a gente também, aqui foram, acho que 5.000, 5.000 e tantos, não tenho dado aqui correto nesse momento, mas só de atingidos com a nossa campanha paga. Então, você vê que
realmente muda de figura quando você investe um dinheiro também na postagem, né? Lembrando daquela situação do profissionalismo ali, de profissionalizar mesmo as redes e fazer um projeto específico para isso. E aí agora a gente chega nessa fase 3, então, que é a fase de compartilhamento, né? O projeto Dente de Leão já tinha esse nome com essa ideia, né? De trocar trocar essas figurinhas com vocês, enfim. E a gente passa, então, para essa parte de... A gente fez, né? O que aconteceu, então, desses 7 meses de setembro, então, para cá? A gente fez uma ampliação, que a gente não está mais só focando no Instagram, a gente está usando o TikTok também, criamos um TikTok, porque o TikTok é essa rede que tem um poder muito forte de chegar de forma orgânica para as pessoas. Então, no Instagram, você recebe conteúdos, principalmente de pessoas que você segue ou de pessoas que pagaram para o teu conteúdo, você visualizar o conteúdo delas. O TikTok não, ele te oferece conteúdo que você pode estar interessado pelas coisas que você vê, pelas coisas que você curte, compartilha, enfim. Então, é uma rede que tem uma possibilidade de alcance orgânico muito forte. A gente fez um curso aqui já para aprender, e essas informações de como produzir vídeos curtos que sejam mais interessantes, eles foram aplicados também para o nosso Instagram, para os Reels, porque já tinha essa ligação. O YouTube, a gente está produzindo conteúdo especificamente para o YouTube, porque a gente tem esses conteúdos maiores. Então, o nosso foco um dos focos da nossa mentoria com a Luísa era a transformação do nosso podcast em um videocast. O Airpcast hoje ele é filmado, tem a disponibilização desse conteúdo exclusivamente pelo YouTube, e aí a gente usa cortes desse videocast nas nossas redes sociais. Então, também tem a produção de shorts, que é um formato um pouco mais curto. Então, também tem um formato específico de vídeo curto para o YouTube, porque ele é menor do que o Instagram e do que o TikTok permitem. Então, tem mais uma adaptação, mais um produto. Mas o legal disso, e é uma coisa que a gente aprendeu com a Luísa também, nesse negócio de, tipo, não fiquem doidas produzindo milhares de coisas, como a gente pode usar o mesmo material de formas diferentes, em redes diferentes, e para aproveitar o que a gente está fazendo e não ficar produzindo milhares de coisas, mas também tipo, diminuir o tempo de dedicação ou a quantidade de profissionais. Isso é uma dica para todos vocês. Você reutilizar materiais ou pegar o mesmo material e formatar ele diferentemente para cada rede. Então, isso facilita a tua produção. E o LinkedIn, que estava completamente às moscas, e hoje a gente mantém ali, pelo menos semanalmente, a gente compartilha algum conteúdo, o que a AERP está fazendo, fortalecendo essa imagem institucional de uma forma mais séria, digamos assim, principalmente então os conteúdos do nosso site, que vão para o nosso LinkedIn, e os eventos que a gente está proporcionando aqui na AERP. E uma coisa acho que é bem legal a gente sempre enfatizar, assim, que durante todo esse processo, a gente manteve a equipe que já trabalhava aqui dentro, né? A gente teve ampliação com uma estagiária que chegou já faz alguns meses, a Júlia, daqui a pouquinho ela aparece aqui com a gente também. E o quanto foi legal a gente trocar experiência com ela, porque ela já tem essa visão de rede social completamente diferente do que a nossa geração, né? Entre os 30, 40 e poucos anos aí, tem uma relação diferente. Então, quando a gente falou, a gente está fazendo um curso de TikTok, ela deu muita risada, assim, quando a gente contou para ela, né? Ela, credo, vocês fazem curso de TikTok para quê, né? Mas lá que estão as tendências. A gente sabe que não vou conversar com o radiodifusor pelo TikTok, mas lá a gente aprendeu como editar vídeos de forma diferente, ou tendências que estão acontecendo, que a gente poderia aplicar de alguma forma aqui dentro e reproduzir, né, de acordo com a nossa característica. Então, a gente não mudou muito
Assim, a gente mudou um pouco o jeito de falar, ser mais informal, ser mais atraente, mas a gente não deixou de conversar da forma adequada com o mesmo público que a gente sempre conversou, que é o radiodifusor, ou que são os profissionais aí dos meios de comunicação, que são, né, às vezes mais conservadores, mais tradicionais, e que ninguém está querendo ver a gente fazer dancinha aqui dentro, ninguém está interessado nisso, a gente tem certeza disso. Ainda bem. Ainda bem, né, que não ia ser legal. Não, seria um problema. Então, assim, e a gente conseguiu adaptar a rotina que a gente já tinha aqui dentro, né? E a gente sabe que essa é a realidade da grande maioria das emissoras. Vocês não vão conseguir parar tudo, contratar uma equipe de mídias digitais para fazer coisas específicas dentro da emissora e descolar da realidade do que é produzido dentro das emissoras. Pelo contrário, a gente tem que saber o tempo todo reaproveitar o que já é feito dentro das emissoras e fazer esse conteúdo conversar e criar essas comunidades, né, mais engajadas, que é o que a Luísa estava falando, né, já lá no início da conversa. Então, isso a gente percebe que uma coisa... funciona, né? Desculpa te cortar, mas uma coisa que é interessante falar é que a galera mais jovem, tá? E eu comecei a fazer isso também, eu acho legal fazer, tá? Eu não sou jovem, igual essa galera, mas enfim, né? Já estou aqui nos 42, tá bom? Que as pessoas buscam muito nessa rede, tá? Hoje, todas as buscas também estão sendo muito feitas no TikTok. Porque, como você mesmo abordou, o TikTok hoje ele é a rede que traz as tendências. Então, assim, seja jovem, seja uma pessoa mais velha, tudo, as pessoas estão, de fato, com esse hábito de ficar indo até lá buscar, né? Muito mais as pessoas jovens do que a gente, mas esse hábito surgiu muito forte nessa rede, porque antes a gente ia só no Google, né? Então, olha a mudança também de comportamento, que é importante se atentar. Só para dar esse spoiler aí também. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos dessas mudanças. A gente tem alguns reels aqui que a gente fez. Diminui aqui, peraí que tá tudo tocando ao mesmo tempo. Pera lá. Então, aqui é um corte do nosso Herpcast. Então, a gente tem... isso é uma coisa legal de falar também. Todos os nossos conteúdos hoje, eles têm legenda. Por quê? Porque além de proporcionar acessibilidade para algumas pessoas, né, pessoas surdas, enfim, também tem muito um negócio da pessoa estar olhando ali, mas não está com o som ligado. Então, você proporciona que a pessoa pare para ver o teu vídeo, mesmo se ela estiver com o som desativado. Então, aqui eu coloquei aqui um exemplo de corte. Esse aqui é um vídeo bem que a gente fez com as técnicas de vídeo curto mesmo. A gente tinha... então, a gente queria promover a questão do pessoal ir para o NAT Show, que é o evento que acabou de ser realizado nos Estados Unidos, realizado pela Associação Nacional lá, Americana de Radiodifusão. E aí a gente elencou 5 motivos para que as pessoas... Esses são 5 motivos para que as pessoas postem, quais os motivos, e aí a gente produziu esse conteúdo no formato de vídeo, coisa que a gente não fazia antes. A gente traria ou um texto, digamos, né, num tempo, sei lá, 1 ano e meio atrás, a gente provavelmente faria esse conteúdo no formato de texto no nosso site. Depois a gente passou faríamos talvez uma listinha, um card simples com a listinha de por que ir. Hoje a gente, né, com a ideia de incentivar os vídeos, a gente fez um formato com a nossa superintendente, que é a nossa garota propaganda aqui, sempre dá vários likes nos vídeos com ela. A gente fez ela elencando esses motivos. Por que é legal esse tipo de vídeo? Porque quando você começa com 5 motivos para sei lá o quê, as pessoas tendem a assistir o vídeo inteiro, e a questão de assistir o vídeo inteiro é avaliado como interesse da audiência, então ele começa a reproduzir mais os seus vídeos para as pessoas. Esse aqui é o nosso vídeo que deu bastante visualizações, tanto orgânicas quanto da campanha do Dia Mundial do Rádio. Aqui é uma característica das nossas redes sociais também, que as pessoas gostem muito de vídeos de datas comemorativas, principalmente quando tem a ver, né, com vídeos, não necessariamente vídeos, pode ser postagens em geral de datas comemorativas, principalmente quando tem a ver. Então, essa foi uma postagem um pouco diferenciada que a gente fez,
que ela corta um pouco a ideia de você trazer as coisas mais importantes nos 3 primeiros segundos, que é o que geralmente acontece quando você faz os vídeos curtos, para que as pessoas já... Você puxar aquele interesse. Eu coloquei o vídeo errado, tá, pessoal? O vídeo original tem a legenda aqui, desculpa, acabei me colocando. Mas a ideia foi justamente chamar a atenção pela diferença, de tipo, o que é isso? Por que estou vendo isso assim? E não chegar já, digamos, com chute no peito, né? Então, essa foi uma ideia de um vídeo um pouco mais leve, mais estendido, assim, de chamar a curiosidade justamente por o estranhamento, essas coisas suspeitas. E aqui eu trouxe um videozinho que a gente fez também do evento do ARP Jovem, então, também... Quando a gente faz vídeos de eventos, a gente gosta de pegar takes que não sejam só do evento em si, então aqui mostrando um pouco do lugar, um pouco do que estava acontecendo em volta, e aí a gente tem vídeos desse formato com vários eventos que a gente fez na ARP. E aí a gente também agora foca numa questão de carrossel de conteúdo, ao invés de a gente trazer um card apenas, que aí você tem uma chance só de visualizar aquele conteúdo passando pelo seu feed, a gente também foi uma dica que a Musard nos deu e também algo que a gente percebeu nas nossas métricas, né? Que os conteúdos que você tem mais de uma imagem, ele tem mais chance de ser visualizado, porque a primeira vez que a pessoa passa pelo conteúdo, ela vê o primeiro card, depois o Instagram pode mostrar o segundo card para ela na próxima passada, então você tem mais chance de ser visto, e aí a gente traz informações, a gente tem optado por tentar dividir essas informações em mais do que uma imagem. E é legal porque a gente consegue também desenvolver conteúdos mais longos nas nossas redes. Aqui é um outro formato daquele motivos para ir, esse no caso é do nosso congresso. Então a gente fez um com vídeo, esse a gente fez com card. Isso também é uma questão de ficar alterando formatos, né, para a gente não ficar só num formato único, até para não ficar atravancando aí essas métricas. E aí a gente tem algumas novidades que a gente trouxe aqui. Só vou perguntar uma coisa em relação a os cards, que eu fico em dúvida. Se vale fazer os cards e depois o vídeo com o mesmo conteúdo ou fica muito redundante? Ou são públicos diferentes? Se você publicar eles em momentos diferentes. Não, sim, publica agora, daqui um mês vamos publicar um vídeo, vale? Super, porque às vezes, inclusive, acho que até a Luísa pode falar isso um pouco melhor para a gente, quando você tem alguns conteúdos que funcionam muito, eles podem até ser reaproveitados. A gente não tem o costume de fazer isso aqui na ERP, mas a gente tem sim o costume de tentar fazer algumas coisas com formatos diferentes sobre o mesmo conteúdo. Por exemplo, o congresso, a gente tem até o final do ano para divulgar o congresso, né? Vocês com certeza vão acabar acompanhando muito desse material que a gente vai produzir. Então, assim, é o mesmo congresso, que a gente vai ter que falar sobre ele milhões de vezes até novembro e convencer as pessoas a irem para esse congresso. Então, com certeza vai ser um conteúdo que eu vou fazer um vídeo, depois eu vou falar a mesma coisa em card, depois eu vou falar a mesma coisa em fotos. Então, assim, isso com certeza acontece o tempo todo e vai acontecer com mais frequência esse ano, por exemplo, sabe? Por exemplo, quando você vê, vou dar até um exemplo de coisas que você consegue fazer quase que simultâneo, tá? Por exemplo, o YouTube, ele tem os shorts. Você pode fazer uma postagem nos shorts que tenha um link com o vídeo. Eu já fiz esse teste. Você pode... Porque as pessoas ficam com essa dúvida, né? Mas eu não vou canibalizar uma coisa com a outra e tal. Não, porque a lógica do algoritmo é diferente ali para cada feature, né, da plataforma ali. Então, por exemplo, o shorts, ele é distribuído, né, para pessoas não inscritas na sua rede. Você fura a sua bolha, né, com os shorts, que é uma coisa muito interessante. E aí, às vezes, ali você consegue trazer a pessoa para dentro do seu vídeo, que é o seu vídeo longo, né, que eu quero dizer. Então, esse shorts, ele pode te ajudar a apoiar.
Nas outras plataformas, realmente, tem muitas pessoas que reutilizam os conteúdos. O Facebook é um deles, porque você, né, o scroll é infinito ali no Facebook, né? Você fica olhando, passando pelas coisas, né? Assim como no Instagram. Mas no Facebook tem muitas pessoas que repetem os conteúdos, né? Elas vão fazer um post, aí sumiu da timeline, você vai e posta de novo. Assim, a gente também não faz isso, tá? Mas a gente já viu muitas pessoas fazerem e tem muitas pessoas que dizem funcionar, tá? Agora, essa coisa que a Amanda está falando, está trazendo, né? De, enfim, você faz um card aqui, um Reels ali, depois você faz um carrossel e tudo mais. E a mesma coisa no YouTube também. Você vai, você posta um Shorts, que tem até relação com o vídeo que você vai postar no dia seguinte. Eles vão se comunicar. O Shorts, por exemplo, ele demora entre 3 e 6 dias para performar. Então, pode ser que no caminho ali, eles, inclusive, façam uma força-tarefa de performance, sabe? Digamos assim. Isso já aconteceu com o vídeo do Desimpedidos, inclusive. Só para dar esse contexto aqui para vocês também, que é uma maneira. A gente costuma também fazer essa inter-relação entre conteúdos. Por exemplo, a gente teve agora, como a gente estava falando, a NAB lá, o NAB Show, e aí a gente teve vários vídeos curtos publicados no Reels, e que a gente aproveitou no nosso TikTok, mas a gente fez um conteúdo, a gente pediu para o Daniel Stark, que foi quem estava fazendo os conteúdos de cobertura mais jornalística, né? Para ele fazer uma versão em texto para a gente publicar no nosso site, também ir para o nosso LinkedIn, e nada impediria isso também de ser aproveitado em forma de cards. Talvez até a gente faça isso um pouco mais para frente com algumas dicas extras, enfim. Então, pelo contrário, não é problema nenhum. Acho que é até bem legal para você aproveitar o teu conteúdo e chamar a atenção de formas diferentes. E aí, por fim, então, ia falar das novidades, né? O CEO do Instagram falou que admitiu que eles exageraram um pouco na ideia de focar muito em vídeos no ano passado, e aí a gente tem um pezinho atrás. Eu não sei se vocês já começaram a perceber como o Instagram está distribuindo muito mais fotos do que antes. Antes você estava passando, era vídeo. Agora tem mais fotos ou cards, enfim. Então, a gente tinha optado por, mesmo com a ideia dos vídeos, manter a questão das fotos e dos cards, porque a gente tinha conteúdos que para a gente era, às vezes, complicado de fazer vídeo, ou porque a gente tinha questões de eventos que a gente queria compartilhar em fotos, ou textos mais longos, que aí o vídeo, às vezes, não funciona muito, como o caso da LGPD, por exemplo, que é um conteúdo mais técnico, que estaria meio chato ficar falando, né? Mas com o card ele funciona melhor. E aí a gente já tinha mantido aqui na app, em algumas situações, a questão das fotos e dos cards, mas agora é uma boa notícia para a gente e para vocês também, de que o Instagram resolveu que vai distribuir melhor esse conteúdo do que tinha feito o ano passado. E aí a gente tem uma novidade, que é o Instagram Broadcast, que está sendo testado nos Estados Unidos faz uns 2 meses. E o que é isso? Ele é um formato que se aproxima da distribuição em massa mesmo, daquilo que a gente, como membros da radiodifusão, está acostumado a fazer, que é eu produzo conteúdo e distribuo sem necessariamente uma interação, porque o Instagram Broadcast é quando você você vai ter um canal dentro do Instagram em que você vai produzir, vai enviar conteúdo, enviar textos, mas as pessoas não vão poder responder, elas vão poder dar like e elas vão poder responder enquetes, mas elas não vão poder fazer comentários ou responder. Então, ele traz essa ideia de que, para a gente, é muito legal se chegar aqui no Brasil, uma ferramenta muito legal para as emissoras de utilizar para produzir seus conteúdos, ter o seu próprio canal ali para as pessoas ficarem acompanhando.
O que já tem aqui no Brasil são aqueles canais do Instagram, né? Que eu não sei se vocês viram, mas tem alguns influenciadores que já têm acesso. Que você vai postando igual um Telegram, só que você não pode responder, as pessoas não podem te responder. E o broadcast, né, pelo que eu entendi quando eu li, ele é tipo uma evolução disso, né? Isso, a gente estava dando uma olhada ali, e realmente é muito parecido com a lógica do Telegram, não sei quem que utiliza, tal, mas o Telegram tem esses canais, né, que as pessoas podem desabilitar os comentários, os compartilhamentos, mas podem fazer, mandar suas informações, fazer suas enquetes, deixar que o pessoal pode dar like nos comentários, fica muito parecido com isso, realmente. Luísa, só para você trazer as novas tendências, fazer suas considerações. Na verdade, assim, do Instagram tem essa questão dos canais, né, que já estão sendo testados aí por alguns criadores. Eu estou vendo e estou seguindo alguns, de alguns criadores, assim, é bem legal. Tem uns que eles vão colocar, por exemplo, tem o Rafael Kiso, né, que é uma pessoa que eu sigo de produção de conteúdo, que eu acho ele super legal. Ele criou um canal dele e ele fica postando lá todas as novidades, né? E ele fica fazendo teste. E realmente ele é tipo um Telegram. Só que o Telegram, ele tem uma função que te permite deixar as pessoas comentarem ou não. Esse dos canais, ele ainda não. Você consegue, os que eu estou seguindo, né? Eu estou conseguindo até reagir, tipo, você bota coraçãozinho, joinha, etc. Mas você ainda não consegue comentar nem nada disso. E aí é uma coisa que é muito legal, porque você cria, de fato, aquela comunidade ali, né? Como eu falei para vocês, assim, para mim, o maior conceito mesmo, né? Que veio aí com tudo e para ficar é realmente o pensamento sobre comunidade, né? É como você inclui a sua comunidade, a sua audiência nas decisões que você está tomando. Às vezes a gente decide fazer certas coisas para os nossos canais digitais e a gente nem perguntou para a nossa audiência, sabe? Então, vou dar um exemplo. Dentro do Camisa 21, que é uma marca proprietária nossa, né, da MWB também, a gente usa muito a aba comunidade do YouTube. Eu não sei se vocês conhecem, mas a aba comunidade, que já existe há muito tempo, a gente usa para fazer pesquisa. Dentro das nossas pesquisas, a gente tem, às vezes, 300 mil votos. Então, a gente pergunta, vocês preferem ver o jogo tal ou o jogo tal? Porque aí a gente faz segunda tela dos jogos, né? Por exemplo, no YouTube, o Camisa 21 tem 500 mil pessoas, tipo, não é o Desimpedidos que tem 9 milhões, entendeu? Então, desculpa, são ferramentas ali importantes, e os canais, eles estão sendo usados para isso. Eu estou vendo lá o Rafael Kiso, o Joel J, né? Essas pessoas que já estão aí há muito tempo no mercado falando sobre alta performance, conteúdo, né, etc. Eles estão, de fato, fazendo pesquisa, compartilhando conhecimento com as pessoas, e aí você cria, de fato, esse estado da comunidade, né? Porque você tem, junto dessas ferramentas que a gente está falando aqui, né? Você tem o Telegram, você tem a aba comunidade, só que a aba comunidade, ela só te permite colocar link de vídeo e enquete também. As pessoas podem responder, comentar e etc. Mas é isso que ela permite. Tanto esse canal do Instagram, quanto o Telegram, quanto o Discord, que é uma outra que eu acho que quem joga videogame aqui deve conhecer, eles, de fato, dão esse foco na comunidade. Então, por exemplo, se você tem uma marca, você tem produtos proprietários, você pode botar um link ali direto para a pessoa comprar. Ou você criou esse conteúdo, você pode colocar esse link ali para a pessoa já ouvir. E você pode gravar áudio ali. Então, você fala, né, com as pessoas de uma maneira muito próxima. Então, para mim, assim, isso realmente é uma coisa que a gente vai ver muito por aí, assim, nos próximos tempos. Outra coisa também que a gente está usando, né, não só dentro do lado da empresa, como eu estou vendo agências usando, né, para criar campanhas e etc., é a questão da inteligência artificial, né? ChatGPT, Midjourney, tudo isso. As pessoas estão fazendo textos riquíssimos, que você acha que alguém sentou ali e escreveu, e não, foi a inteligência artificial, né? Que você vai lá, você coloca algumas palavras de busca e ele vai respondendo e você pede para ele fazer um texto.
outra coisa, né? Às vezes a gente tem a mania de... Parênteses aqui sobre o ChatGPT e essas ferramentas. Temos o Airpcast saindo essa semana justamente sobre esse assunto. Então, pessoal, ouçam o Airpcast, está quentíssimo. Verdade. Não, muito legal. Vamos lá ouvir mesmo, porque é um assunto que é muito importante. Eu fui outro dia no Rio2C, né, que é o evento que tem lá no Rio de marketing e tal, e não se falava em outra coisa, assim, sabe? As pessoas estão realmente buscando essas maneiras e aí tudo que você pergunta ele responde. Não responde as coisas mais factuais, né? As coisas mais recentes não tem na ponta da língua. Mas, por exemplo, outro dia eu estava escrevendo um artigo e aí a pessoa para quem eu tinha que mandar o artigo falou assim para mim, Luísa, o texto está muito longo. Aí eu falei, beleza, entrei, botei meu textinho lá no chat GPT e falei, reduz esse texto para tantas linhas. Ele foi lá e reduziu para mim. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa usar, né, esses artifícios no nosso dia a dia, claro, com responsabilidade, somos jornalistas, né, e sabemos que tem várias coisas acontecendo nesse sentido que são negativas também, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso, precisa ver de que maneira que a gente vai usar, né? E começar a discutir muito sobre isso. Para mim, essas foram as grandes novidades. Para além disso, assim, sobre o Instagram, eu estou também testando aquela coisa do uso dos 5 links, né? Que você consegue colocar na bio, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar e ver como usar e tal, porque não é fácil, né? Se você também coloca muita coisa ali, a pessoa... É igual um currículo, né? A pessoa vai e passa. E é isso, assim, eu acho que essas são as grandes novidades, né, as grandes tendências. Agora a gente precisa descobrir como usar isso de acordo com as nossas audiências, comunidades, né, como que a gente vai trabalhar isso, e de uma maneira muito correta, né, assim, principalmente com relação a essa questão do ChatGPT, né. E aí, a outra coisa também que eu tenho visto também muito, né? Continuo vendo lá as redes da ERP, né? E tudo. E eu realmente, assim, fiquei muito impressionada com a evolução, sabe? Eu lembro que a gente olhava os posts, né? A Amanda ficava assim, pô, Luísa, muito pouca gente vê e tal. E eu acho que hoje a gente já vê muitos comentários, né? Muitas curtidas e tudo. E eu acho que trabalhar com rede social é testar, aprender, errar rápido, para a gente conseguir ajustar a rota, né? E seguir da maneira correta que a gente sabe que funciona. Então, eu acho que essas são... É uma coisa bem Pode legal falar. seu, que também é um reconhecimento, assim. Toda vez que a nossa diretoria vai para outros estados e tal, eles trazem que, nossa, pessoal de Santa Catarina, o pessoal de Minas, até o pessoal da BERT está se inspirando nas nossas redes para fazer as redes deles. Então, isso é tipo um reconhecimento desse trabalho todo. E até queria convidar rapidamente a Muzak para dar uma palavrinha aqui para a gente, que ela também acompanhou essa trajetória, né? Eu sei que a Luísa tem que sair em breve, buscar o filho na escola, mas então já deixo um agradecimento aqui, Luísa, pela tua participação, por você estar com a gente, ter acompanhado e se dedicado para esse projeto que ajuda toda a difusão aqui do Estado. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Contem comigo sempre. Eu realmente preciso ir, porque eu preciso buscar, né, minha cria na escola. Obrigada, Luísa. Foi um Obrigada a prazer. vocês. Ouvir Prazer você, foi... muito obrigada. Acho que trouxe aí alguns insights. A gente, eu tinha aqui algumas perguntas para fazer, mas então acho que infelizmente não vai dar tempo, né? A gente, eu penso que talvez a primeira delas e única seja por onde começar, né? Para quem a gente que sabe fazer muito bem o offline, né? Que cria muito conteúdo, porque o rádio já cria muito conteúdo, mesmo que seja uma rádio só musical, já cria muito conteúdo. Por onde começar? Então, eu sempre acho o seguinte, primeiro de tudo, você tem que saber quem é a sua audiência, até mesmo no offline, sabe? E aí,
Eu acho que, assim, lidar com rede social é você ter a certeza que tudo vai mudar o tempo todo, né? Acho que a Muzardo está aqui, depois eu acho que ela pode falar disso muito bem também. Eu acho que é você ter certeza da mudança, né? Sempre. E ter certeza que você vai chegar num conteúdo legal e que daqui a 2 dias você vai falar, meu Deus, eu preciso desconstruir, reconstruir tudo de novo. E eu acho que, assim, quando você pergunta por onde começar, eu acho que hoje tem muito conteúdo por aí na internet que a gente pode usar para estudar, para aprender. Você tem, né, pessoas excelentes aí que dão um conteúdo de graça e depois, é claro, elas oferecem um curso, né, para quem quer continuar. Mas eu acho que o principal é, de fato, você olhar também para o mercado, né? O que as pessoas, seus concorrentes e tudo, estão fazendo nesse sentido. E aí eu não acho que é copiar, eu acho que é ver em cima do que as pessoas estão fazendo, é tipo, como que você consegue criar o seu diferencial único, né? Como que você coloca a sua voz de uma maneira muito legítima para que essa comunidade seja construída da maneira mais legítima possível, assim, sabe? Porque é muito a verdade que você passa, é muito do interesse que você gera a partir do seu conteúdo. Então, para mim, eu vou por onde aproveitar e começar vou pegar esse teu gancho, né, de que é importante a gente olhar o que os outros estão fazendo, porque esse é um papel muito importante do Dente de Leão, que é, além de compartilhar o que foi feito, o que foi estudado, as percepções, é também buscar dentro dos radiodifusores que estão associados à ERP, cases e projetos legais que estão sendo feitos para a gente poder mostrar aqui no AERP Lab nos próximos encontros também. Então, não sei, Juliana, se você quer aproveitar e vir comigo nessa daqui para a gente chamar. A gente quer olhar rádios que estão criando conteúdos, para a gente poder mostrar isso mês a mês aqui, 10 minutinhos no início ou no final de cada conversa que a gente vai ter com especialistas, para mostrar, então, essas atitudes que estão sendo feitas, que o mercado já está sendo feito e que está tendo uma boa recepção. Você acha um caminho legal, Luísa? Eu acho que é um caminho muito legal. Eu acho que a gente sempre deve compartilhar o nosso conhecimento. E eu acho que hoje tem muita gente que ainda olha para o lado, né, falando, porque eu não posso entregar o ouro para o meu concorrente. Eu acho que hoje isso mudou. Eu acho que hoje a gente tem que construir pontes entre os diversos concorrentes e ver como que a gente consegue unir essas forças, sabe? Porque, assim, é um mar enorme de possibilidades que a gente vive hoje em dia, sabe? Então, o meu recado é esse. Queria muito agradecer, muito mesmo. Obrigada. Queria ficar mais, mas é que eu não posso. E queria muito que a Muzardo falasse, porque ela é muito boa mesmo, tá? E parabéns, gente, pelo trabalho que vocês fizeram e vem fazendo, tá? Com esse desenvolvimento aí, que é super importante para o mercado isso, e para vocês também. Obrigada, obrigada, gente. A gente se encontre logo. Beijo. Sim. Obrigada, Luísa. Tchau. Falou que pode falar com a gente aqui. Vou pedir para ela, se possível, ligar a câmera. E, se não, ligar pelo menos o microfone aí e dar uma palavrinha para a gente. Só complementar ali a Carol, que Desculpa, gente. Retoma. Tá, beleza. Vamos complementar o que a Carol estava falando. Eu queria acrescentar, nesse papo da questão das comunidades, né, de como é importante a gente estar inserido nesse contexto, a gente efetivamente montar uma comunidade de troca de ideias sobre mídias digitais dentro da Radiodifusão Paranaense. Então, assim, esse é o objetivo final justamente do projeto Dente de Leão, né? Então, a gente quer contar com vocês que estão hoje aqui com a gente, né, para acionarem aí as suas equipes, que em breve a gente vai entrar em contato e encontrar o melhor canal que a gente possa fazer isso, seja num grupo de WhatsApp, seja dentro do Facebook, enfim, do Instagram, e, né, alguma coisa nesse sentido.
para que a gente possa realmente falar, olha, eu fiz uma coisa aqui na minha emissora, nossa, foi fácil, deu um resultado super legal, faça uma de vocês aí que vai ser bom. Ou não, olha, eu estou com um problema aqui, não estou sabendo o que fazer. Não estou conseguindo fazer isso, né, Juliana? Não me dá resultado, o que vocês têm feito, sabe? Então, a ideia é justamente essa. Então, dentro do projeto ArpLab, a gente vai pegar sempre os minutos finais, convidar uma emissora para falar de como está, né, a situação das redes sociais lá e quais dificuldades está enfrentando e quais coisas legais funcionaram para que a gente possa aí já trocar ideias dentro desse projeto e ir ampliando isso aos poucos, né, extrapolando aí para outros canais. A Musardo, então, tá aí para conversar com a gente. Oi, Fer, nossa sempre eterna guru das mídias digitais para as emissoras do Paraná. Tudo bem, pessoal? A Luísa vinha fazer as mentorias virtuais com a gente e a Musardo vinha presencialmente quando a gente estava desesperado aqui querendo fazer alguma coisa, não conseguia. Vinha dar as chicotadas. Vocês já conhecem? Nada. Nós somos cobaia da Fernanda, pare. Você sabe que a Luísa é fofa, querida, educada, e eu não, né? Como eu já me sinto de casa, né? Eu já posso chegar direto no TikTok, obrigado. Entendeu? Obrigada, eu. Obrigada. Pessoal, respondendo um pouco ali a Carol, por onde começar? Pelo começo, aquelas, né? Acho que você consegue pelo mesmo passo que a gente fez com a ERP. A primeira providência foi um calendário de conteúdo, categorizando os conteúdos e os tipos de informações que são compartilháveis, não aquilo que a gente gosta e nem porque uma conexão comercial ou celestial pediu. É realmente olhar esses canais como ambientes de negócio e tratá-los de uma forma mais fria. E no segundo ponto é fazer uma análise daquilo que realmente funciona. Não agarrar amor por aquilo que deu trabalho para fazer ou por aquilo que você tem uma expectativa de um resultado e achar que aquilo funcionou. Olha os números, eles serão ótimos e eles vão te dar um bom norte do que está funcionando e descartar aquilo que não funciona. Claro que nesse descarte você precisa passar pelas etapas de teste, né? Testar um outro formato, testar uma outra abordagem, um outro horário, colocar aquele conteúdo de uma outra forma numa outra rede, mas a partir do momento que você conseguiu avaliar tudo isso, descarte aquilo que não será útil e não será viável, enfim, não gera audiência, não gera valor também para o usuário. Então, são formas de você iniciar. E não ter medo, né? As meninas foram atrás de buscar entender um pouco mais de TikTok, não ter medo de ousar num formato diferente, de ver algo e tentar testar e traduzir para o seu cenário, eu acho que é um grande ponto. Eu acho que esses 3 elementos te dão um bom start para você refazer e se reposicionar usando as mídias digitais. Obrigada, Musardo, muito obrigada. O Gabriel aqui já está falando, né? Ele é da Rádio Vizinhança FM Educadora, de 2 vizinhos, diz que estão fazendo muito conteúdo para as redes sociais. E queria aproveitar, falando que estão fazendo bastante postagem, enfim, aproveitar e perguntar. Os veículos de comunicação, por serem veículos, eles têm algum canal de comunicação direta com as plataformas digitais como Meta, YouTube, ou não? A gente se cadastra igual qualquer um reles mortal e começa a tentar cavucar o nosso buraco ali, encontrar o nosso espaço. Antes da resposta, a gente queria só apresentar a Júlia, a nossa estagiária, que ajudou muito a gente a botar essa engrenagem para rodar. Se não fosse a Júlia, eu provavelmente estaria careca nisso. Júlia também talvez teria sido a pessoa que teria arrancado os meus cabelos. Oi, tudo bem? Prazer, gente. Júlia, como estudante, já está correndo para a universidade. Você dá um tchauzinho. Tchau. Então, isso foi uma pergunta, Carol? Foi. Para mim? Tem pergunta? Tem resposta? Não, você perguntou se tem um canal. Veja, empresas de comunicação, empresas de mídia têm uma tratativa diferente por todas as plataformas. Você vai ter recursos diferentes? Não. Mas se você estiver com as suas contas devidamente configuradas, com o seu gerenciador de negócios, com os seus perfis sendo comerciais, com os seus documentos enviados nas plataformas pelos ambientes e gerenciadores de negócio, que todas elas têm, até o TikTok tem um gerenciador de negócios, você em uma eventual situação, você consegue um atendimento mais rápido. Tecnicamente, para os algoritmos, as empresas de mídia
estações de rádio, portais de notícia, têm uma preferência na montagem de feeds. Então, não quer dizer que você vai entregar mais, quer dizer que você tende a aparecer numa ordem superior no feed das pessoas. Então, por exemplo, eu estou lá no meu Facebook, no lugar de aparecer, vai aparecer o post da minha mãe, na sequência deve aparecer uma empresa de mídia, na sequência deve aparecer algum influenciador ou o padre Fábio de Mello. E logo depois tem todo o limbo, que são as empresas de varejo, serviço, enfim, é o restante, é o que sobrou. Tem essa preferência, mas não quer dizer que você tem uma entrega superior. E não há nossa, porque você é uma estação de rádio ou você é uma empresa um portal de notícia, você tem um atendimento exclusivo diferente, não. Porque para a plataforma você é só mais um AD, produtor de conteúdo. Quanto mais conteúdo que você produza e consiga manter uma audiência, melhor a plataforma entende que você é, porque você é capaz de reter o usuário. Então, o teu ID para aquela plataforma é interessante. Agora, por se tratar de uma empresa de comunicação, ela entende de produção de conteúdo de mídia, né? No caso, portal, emissora de TV ou de rádio, ele entende que há preferência na exibição. Então, ele vai posicionar no feed de uma maneira superior, mas não que isso te gere entrega melhor. E, Mozardo, vou abusar de você aqui, PL Fake News. O que isso pode interferir para a gente? Sim, não? Tem alguma posição? Então, eu não tenho advogado para emitir minha opinião. A verdade é essa. Olha, eu, sinceramente, compreendendo como as plataformas funcionam, não vejo com bons olhos. Acho que a gente tem muito mais prejuízos comerciais e de informação e possíveis, com o passar do tempo, volta de coisas que a gente já se livrou. Acho que tem grande chance, sim. Então, não vejo com bons olhos. Acho que a gente consegue fazer outras formas de trabalhar melhor os gargalos que nós temos, né? Então, não vejo com bons olhos, mas realmente não é uma questão aí que a gente possa... porque é muito complicado, porque eu sei que uma coisa realmente funciona na plataforma. Uhum. E eu entendo muito bem o viés da questão, né? Então, é um ponto bem delicado. Eu não vejo com bons olhos. Acho que a gente tem muito mais prejuízos do que benefícios. E os pontos que estão sendo levantados com relação às melhorias propostas, elas estão só mascarando o problema que é, de fato, mais embaixo. Então, se a gente tivesse outras instituições melhores e mais eficientes, talvez a gente não tivesse os problemas que estão sendo sinalizados na PL. Legal. Obrigada, muito obrigada. A gente precisa encerrar. Só um pouquinho também. Vai lá, também estou mega atrasado, mas eu preciso muito aproveitar a presença dessa mulher para fazer uma pergunta aqui. Bora lá, vamos fazer um quadro aqui no divã. Vamos lá. Mas eu juro que é muito, muito jogo rápido, é só para complementar a primeira pergunta. Nem tô sendo irônico, hein? Oi? Como é que é? A herp no divã aí, eu gostei, eu não tô sendo irônico não, hein? Dá para fazer isso aí. dá para fazer. Quadro. Mas vamos lá. Como a Carol bem perguntou, por onde começar? Eu já vou além, assim, como driblar a resistência do time? Porque, querendo ou não, cara, a rádio é um lugar cheio de velho, por respeito aos que estão aqui nos assistindo. Ô, Guilherme. E aí, assim, como é que a gente chega para aquele tiozinho, para aquele senhorzinho, para aquele... Já me senti ofendido. Aí, ó, para aquele que nem um smartphone talvez comprou ainda, tá no telefone de teclinha, se não no fixo, e como é que a gente faz para passar da resistência desse senhorzinho ou dessa senhorinha que vai ter que mexer com tecnologia a partir de agora? Sendo tão dinâmico quanto as redes. Pelo que a gente faz aqui, alguns trabalhos com algumas emissoras, quanto mais tradicional é a emissora, mais a gente vai encontrar profissionais um pouco mais resistentes. E a forma melhor que a gente encontrou foi de inseri-los no processo e adaptar o formato para aquilo que eles conseguem trabalhar. Então, por exemplo, é difícil para um locutor com a sua idade, história, pedir para ele fazer um vídeo selfie quando ele está fazendo uma transmissão, por exemplo, de um jogo, um futebol. Até porque ele está lá no meio do campo. Mas eu consigo, junto com uma outra pessoa, fazer um take diferente com ele.
Então, eu consigo readaptar, eu consigo mudar um pouco. Então, ele não vai fazer exatamente um vídeo selfie, mas ele vai conseguir produzir um conteúdo que pode dar uma base para um outro conteúdo adicional. Eu posso também inserir ele em uma discussão ou um debate de outra possibilidade. E, aos poucos, botando ele para dentro do time, né? Para aquilo que realmente é. Ele só vai precisar realmente de um processo um pouquinho diferente, uma paciência um pouquinho maior. Mas eu diria tranquilamente que 90% dos casos, eles se adaptaram muito bem quando eles foram inseridos, não foram obrigados. O caminho é que é um pouquinho mais... É um outro caminho, uma outra rua, um atalho que você vai ter que pegar e respeitando a característica de cada um. Fulano é bom em quê? Nossa, mas fulano é muito bom com entrevista. Ótimo, então vamos fazer um vídeo com ele entrevistando alguém, não ele diretamente na entrevista, sabe? O processo é um pouquinho só diferente. E fazer com que ele fale um pouco mais, que ele participe disso, para que a opinião dele e o formato dele, de alguma forma, seja inserido. Vai ser a maneira mais amigável de você engajar a equipe. Para os mais jovens, tem um método bem interessante que tem funcionado bastante, é que quem manda, manda. Ótimo. Esse tem funcionado muito bem, que é um pouco mais jovem e diz assim, o patrão mandou. Aí, realmente, é bem tranquilo. Gente, eu vou fazer um adendo aqui nessa resposta, que é uma experiência que a gente teve aqui na app. Primeiro falando da minha experiência pessoal, que eu tinha um verdadeiro pavor de ficar na frente da câmera, porque eu fui fotógrafa há muitos anos, então eu estava acostumada a uma outra dinâmica, e nos meus primeiros vídeos eu demorava tipo a tarde inteira para gravar um vídeo, então é uma coisa que tipo vai treinando e quando o vídeo não fica bom você pode descartar mesmo, depois você vai pedindo para a pessoa fazer outros e tal. E a segunda coisa foi o que a gente fez agora na NAB, que foi, tipo, pedir takes específicos. Eu já pensei o vídeo que eu queria fazer antes, eu expliquei para as pessoas que iam para lá, eu preciso de um vídeo assim, sabe? E alguns que eram um pouquinho mais complexos, eu mostrei, você vai filmar desse jeito, fiz um teste com a pessoa primeiro, e aí eles me mandaram esse material e eu montei aqui. Então, tipo, ter uma pessoa que vai estar dedicada para as redes sociais é importante, ela não precisa ser uma jornalista, e eu não quero que os jornalistas discutem falando isso, mas ela pode ser, tipo, um estagiário que vai te ajudar a fazer essas coisas. Então, o olhar, né? Finalizando aqui. Não, eu queria só complementar uma coisinha, né, Guilherme? Acho que é legal essa experiência que a gente teve aqui, porque, assim, resistência a gente tem resistência o tempo todo, mas o como é legal valorizar aqueles que conseguem vencer essa barreira de resistência, assim, sabe? Que acho que é uma coisa que a gente acabou fazendo naturalmente aqui. Por exemplo, o Denis, que vocês conhecem, ele já precisou sair, ele ia participar aqui com a gente, mas ele é um cara, assim, que, poxa, ele se transformou de tudo que ele fazia há menos de 2 anos aqui, ele ficava... né, montando ali peças, as peças do marketing nosso ali, então cuidava de algumas coisas bem visuais e específicas de produto, às vezes aqui, então preciso aqui de um design para fazer, né, nossos brindes aqui da app, coisas assim, e ele sozinho percebeu, pô, que legal esse trabalho, né, das mídias digitais, olha quanta gente está vendo que a gente está fazendo, eu vou aprender a editar vídeo, então ele mesmo sentou sozinho, foi lá e nossa, eu acho que as ferramentas estão muito mais fáceis, né? Eu acredito que isso facilita bastante as coisas. Gente, a gente sempre gosta... O próprio Denis, nas idas para os encontros regionais, a gente ficava lá atrás na van, testando formatos de vídeo, transições, porque realmente é um treinamento, não tem como, você está acostumado e habituado a olhar para uma frente de trabalho, quando você vê, você precisa readaptar, e a melhor readaptação não é uma função técnica, como que eu mexo, isso não é a questão, é mudar o olhar, treinar o olhar para que produza diferente. E você só vai conseguir treinar esse olhar à medida que você se insere realmente e se joga naquele ambiente, naquele novo viés. Se do contrário, vai ser bem difícil. Então, o Denis, quantas e quantas vezes a gente brigou do formato do conteúdo, que não estava 100% redondo tecnicamente. Então, é normal, não? É tentativa e erro.
bebida, comer uma pizza e fala, vamos postar nas redes sociais, daí a galera vai se animando. Né? É isso aí. Legal. Tentativa e erro, a gente sempre tem um compromisso aí com o horário. Quero agradecer imensamente todos vocês. Obrigada, equipe do Comunicação, a ERP, por compartilhar um pouco do que vocês aprenderam com a gente. E na sequência, a gente divulga nos grupos da ERP Jovem os canais de comunicação que a gente vai fazer essa interação do Dente de Leão. Isso, desculpa a gente ter se estendido, pessoal, e acho assim, a gente fica aberto para vocês enviarem as perguntas. Eu sei que muitos de vocês tinham dúvidas hoje, até para a Luísa, com certeza ela responde para usar também, se a gente já estamos botando na roda aqui, mas podem mandem as perguntas para a gente. Isso já inicia o processo de comunidade. Esse movimento. Inclusive já aproveitar aqui que o Windows 10, que eu achei sensacional esse nome, Windows 10, fez uma pergunta, eu não sei quem é o Windows 10, então se quiser direcionar essa pergunta para o meu WhatsApp, para as meninas, que eu respondo sem problema nenhum. Muito obrigada. Um abraço, gente, obrigada, e até mês que vem, na última quarta-feira do mês, nós temos aqui marcado, né, já o próximo AERP Lab. Dia 31, né, Carol? Oi? Dia 31, Gui? Vamos dar uma olhadinha. Eu confesso que eu não vi a data no calendário, mas... A quarta do mês vai cair 31. Isso, então dia 31 de maio, certo? Dia 31 de maio, às 5 horas da tarde, teremos o próximo AERP Lab. A gente está tentando conversar com... Eu quero trazer um professor para falar sobre o rádio na sua essência. Eu acredito que é sempre bom a gente lembrar, né, do porquê que nós viemos e nós existimos. Acho que tentar simplificar um pouco isso é sempre bem importante, então eu quero tentar trazer um pouco desse olhar. Convido já a todos, e se vocês gostaram, vai estar disponível lá no YouTube da ERP. Sim. Isso, no YouTube da ERP. Logo, logo vai estar disponível essa nossa conversa do ERP Lab. Gente, obrigada. Quem quiser dar sugestão também de assunto, manda, né, Carol? Porque a gente tem um calendário aí pela frente, dá para a gente discutir bastante coisa ainda. Isso, até outubro a gente tem, então, calendário, e se vocês quiserem, a gente traz inúmeros temas para a gente dar esse olhar diferente para o rádio. Mais uma vez, obrigado, galera, valeu! Valeu, turma! Jovem, qualquer coisa, gente, obrigada. Nas redes sociais. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau. Beijo.